Muito boa tarde a todos. É um enorme prazer estar de volta aqui nessa cidade. Já tive a oportunidade de encontrá-los no ano passado, no evento anterior. Queria agradecer essa chance ao coordenador científico, na pessoa do coordenador científico desse evento, conselheiro Wilber Coimbra. Agradeço através dele ao Tribunal de Contas desse estado, que me permite estar aqui e dividir um pouquinho da minha experiência e das minhas ideias com vocês. Eu queria falar hoje, estamos falando, esse é o tema central do evento, mas na verdade esse é o tema central deste ano, falar um pouco sobre o que nos diz e o que nos propôs a Constituição de 88, num tema em particular, que é o tema do sistema de controle. O momento em que a Constituição alcança 30 anos é um momento de balanço, mas é um momento, sobretudo, para a gente pensar na Constituição que a gente deseja para 2048. E essa é uma conversa minha muito particular para vocês que são estudantes, que vão ser os artífices desta Constituição que a gente viverá em 2048. Muito bem. Qual é o nosso percurso temático hoje? Nós vamos estar falando, primeiro, sobre qual era este sistema de controle proposto pela Constituição de 88. O que os constituintes, lá no remoto ano de 1987, tinham em mente quando construíram isso que a gente conhece como Constituição Cidadã. Eu tenho dito, quando falo sobre o momento constituinte, que isso para vocês é história, mas para mim era vivência, foi vivência. Eu já era procuradora do município do Rio de Janeiro quando a Constituição de 88 foi promulgada, de modo que isto para mim tem evocações que é importante que a gente compartilhe com os senhores, porque aquele que não se lembra da sua história está condenado a repeti-la. Então vamos falar sobre o sistema de controle pensado pela Constituição de 88. Vamos falar um pouco sobre o controle que nós efetivamente temos hoje, porque também bem sabemos que muitas vezes aquilo que a gente planeja e propõe não é exatamente aquilo que se apresenta. E finalmente eu vou trazer um tema que é atual e que traduz, veicula uma proposta para resgatar a ideia de controle como sistema, que são as alterações que foram introduzidas à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, por intermédio da Lei 13.655 de 2018. Muito bem, então, primeiro comecemos com esse nosso percurso histórico. O que se queria nos idos de 1987, quando a gente pensava na Constituição Cidadã? Aquele era um momento, e esse é o conhecimento mais evidente, mais intuitivo, em que se queria resgatar a normalidade democrática. O país vinha de também 3 décadas de estado de exceção e a ideia era redemocratizar o país. Mas além disso, além dessa transformação política, o momento constituinte provocava ou tematizava uma outra transformação muito importante, que era a transformação social. Em outras realidades, em outras nações, o processo de redemocratização foi antecedido por exclusões de outras naturezas, exclusões étnicas, exclusões partidárias, mas nós tínhamos uma profunda exclusão social. E aí, portanto, a proposta que a Constituição de 88 trazia era de resgatar isto, transformar a sociedade brasileira com o resgate desta exclusão social. E aí isto vai orientar tremendamente os 2 pontos nos quais se funda a Constituição de 88, que são, de um lado, a arquitetura do poder. A Constituição de 88 queria desenhar uma institucionalidade democrática, e de outro lado o elenco de direitos fundamentais, que, como se sabe, só no artigo 5º são mais de 70, fora os outros que estão polvilhados ao longo de todo o texto constitucional.
A ideia de trazer a transformação através do elenco de direitos fundamentais era uma ideia veiculada pelas forças de mudança. As forças de mudança acreditavam, vamos trazer para o texto constitucional os direitos fundamentais e eles servirão, quando menos, de pauta política de transformação. Se existe um direito fundamental no texto constitucional, isso significa dizer que as forças do poder têm que se articular em torno da concretização deste direito fundamental. Agora, direitos fundamentais entram nos textos constitucionais através de cláusulas vagas, de enunciados abertos. E isto não é uma falha, né? Eles têm que entrar assim, porque direitos fundamentais nada mais são do que a tradução na ordem jurídica de postulações, de reclamações éticas, que a gente traduz como direitos humanos. E estas postulações, essas transformações, isto vem, evolui com o tempo, muda com o tempo. Vamos pensar num exemplo bem comezinho. Nosso texto constitucional assegura lá, num dos incisos do artigo 5º, a garantia do sigilo de correspondência. Em 1987, correspondência era carta. Muito bem, só que hoje em dia, correspondência é e-mail, WhatsApp, inbox no Facebook e uma série de outros mecanismos. Então é importante, para que o texto não perca a atualidade, que ele efetivamente consagre os direitos através de cláusulas abertas. As reivindicações sociais também vão surgindo com o tempo. Se os senhores pensarem no cenário de 1987, o debate em torno da homoafetividade não se punha, porque isto não era uma reivindicação social àquela época. O próprio debate em torno da inclusão da pessoa com deficiência, tão bem apontado e percorrido pelo professor Luiz Alberto, também era um debate muito ocultado em 1987. Então, os textos constitucionais recebem os direitos fundamentais através de cláusulas vagas. E essa é a técnica aplicável à matéria para que, à medida que a nossa percepção social mude, o texto possa receber estas novas percepções. Mas o problema é que, se o texto vem com cláusula vaga, ele remete para o legislador a tarefa de desenhar o que seja o conteúdo daquela cláusula vaga. Então, se o texto constitucional assegura no artigo 6º um direito fundamental à moradia, é preciso que o legislador, em algum momento, diga qual é o conteúdo desse direito fundamental, quem são os destinatários desse direito fundamental, quais são as condições de elegibilidade para alcançar esse direito fundamental. Então vejam que o projeto de transformação social traduzido na Constituição de 88 apostava também, atraía também a intervenção do legislador. O legislador era o garantidor, o materializador do projeto de transformação social. E isto também é da natureza das coisas, né? Essas escolhas sobre quem são os destinatários, qual é o conteúdo de uma prestação social, essas são escolhas que envolvem juízos distributivos ou compensatórios empreendidos pela própria sociedade. E aí, portanto, essas escolhas têm que passar pela instância democrática, que é a do poder legislativo. Mas o tempo se conjuga de maneira diferente nas várias instituições. E o tempo se conjuga, às vezes, com muita lentidão no âmbito do poder legislativo. O Constituinte sabia disso. O Constituinte apostou nos direitos fundamentais, remeteu o desenvolvimento disso para o Legislativo, mas estava atento para a circunstância de que era possível que acontecessem obstruções nesse jogo político ordinário. Era possível que o legislador tivesse dificuldades para definir determinadas matérias. E aí, portanto, o direito fundamental ficasse mais no campo da promessa do que no campo da realidade, do que no campo da efetivação. E aí, se isto estava
na mente do Constituinte, qual foi a prevenção, qual foi o mecanismo de reequilíbrio que ele usou? O mecanismo de reequilíbrio foi a criação dos sistemas de controle. E aí entra o nosso tema específico. A ideia do Constituinte, portanto, era de que, caso esse projeto de transformação social se visse de alguma maneira obstaculizado pelas dificuldades que são inerentes ao processo político, o sistema de controle pudesse entrar para resgatar esse projeto, para impulsionar este projeto, para provocar o legislativo e a administração pública a superar esta eventual obstrução que esteja a impedir o funcionamento e a efetivação dos direitos fundamentais. E aí, amigos, esse sistema de controle que a Constituição previu é um sistema vasto. Nós vamos ter, integrando o sistema de controle, algumas instituições que são clássicas, que a gente bem conhece e identificaria. O Judiciário integra, sem sombra de dúvida, o sistema de controle. O Ministério Público, que já integrava o sistema de controle, veio para o texto constitucional com uma maior robustez institucional, com maiores garantias, com autonomia administrativa, com uma série de outros mecanismos destinados a garantir a ele a independência que seria necessária para que ele pudesse desenvolver o seu ministério. Integram também o sistema de controle os tribunais de contas, por óbvio. Integram o sistema de controle todas as funções essenciais da justiça, a advocacia privada, a advocacia de Estado, a defensoria pública. Então vejam que é uma constelação de instituições vocacionadas ao desenvolvimento do controle, e vejam que estas várias instituições têm desenhos institucionais diversos e que se complementam. Cada uma delas tem uma característica de aproximação. A advocacia de Estado é aquela que está junto do administrador, que vive a dificuldade do administrador quando ele chega na repartição e diz: preciso de professor de matemática na escola, e não tem. Então, ela tem uma visão, ela tem uma perspectiva. A Defensoria Pública tem outra inserção. A sua perspectiva tem que ser necessariamente a do vulnerável. E aí, portanto, a visão é distinta. O Ministério Público, na sua função de custos leves, de fiscal da lei, também tem uma aproximação diferenciada do problema. Vejam que a ideia é que cada uma dessas instituições complemente a visão da outra e permita que todos os elementos que têm que estar compreendidos no projeto de empoderamento da Constituição sejam objeto da atenção de pelo menos uma das instituições de controle. Vejam que também o tipo de ação que elas desenvolvem é diferenciado e é complementar. Algumas dessas instituições têm uma vocação mais preventiva. Os tribunais de contas, por exemplo, hoje têm se dedicado a uma atuação preventiva, pedagógica, instrutiva, de subsidiar o gestor para o desenvolvimento das suas funções. Outras instituições têm um papel normalmente mais voltado à ação corretiva. A própria Defensoria Pública Geral do Estado, ou da União também, mais facilmente atuará no campo da correção do que da prevenção. Fato é que estas relações de complementariedade, elas construíram uma lógica que veio para o corpo da Constituição de controle como sistema. Esta era a ideia, que houvesse uma integração, uma combinação desses vários desenhos institucionais para que eles pudessem harmonicamente impulsionar um projeto de desenvolvimento constitucional. Esta, portanto, era a sinalização constitucional, não de um controle acontecendo de maneira isolada, mas já acontecendo de maneira integrada. Muito bem, mas qual é o controle que, afinal, nós temos hoje, transcorridos aí já 30 anos de Constituição? Primeira
indicador, ou primeira característica do exercício da atividade de controle, e aqui estou tendo em conta todo esse leque de instituições a que eu me referi, é de que se tem dado predomínio à ação localizada sobre aquela de caráter estrutural. Então, quando a gente pensa em instituições como o Ministério Público, Defensoria Pública e outras que tais, eles mais facilmente vão dirigir a sua impugnação, a sua irresignação a uma situação localizada, a um direito individual, a uma obra específica, a uma intervenção isoladamente considerada, do que a ação estrutural. Mais facilmente se verá uma demanda para assegurar a vaga na creche para Joãozinho do que uma demanda para discutir qual é a política pública para o provimento de vagas em creche e pré-escola na organização X, Y ou Z. É claro que essa ação voltada para o individual, com a predominância do individual, ela tem um componente estratégico. Mais facilmente eu consigo uma sentença de procedência numa demanda individual do que numa demanda coletiva. Vejam que neste diagnóstico, o ponto fora da curva são os tribunais de contas. E aí, isto acontece por conta do seu próprio desenho institucional. O Tribunal de Contas é chamado a apreciar as contas e não os atos isoladamente considerados, embora ele o faça, mas ao fim e ao cabo se espera dele um juízo em relação a um conjunto de atuação da administração pública. Mas isso é uma característica muito particular dos tribunais de contas e ela não se põe nos outros órgãos que integram a estrutura de controle. Um segundo elemento que a gente pode identificar no sistema de controle hoje é uma excessiva segmentação interna. E esse é um mal que nos aflige a todos na administração, em qualquer instância, né? Eu me lembro, dando as minhas aulinhas na graduação, né? Começo a aula de graduação falando sobre estrutura da administração, dizendo, olha, o critério para a administração formular as suas decisões relacionadas à organização é o de especialização funcional. Quando a gente identifica que uma atividade é especializada, a gente cria um órgão. Quando identifica que ela precisa se revestir de maior autonomia, a gente cria uma entidade da administração indireta. Então, essa ideia de especialização é uma ideia que está na cabeça de todos nós que trabalhamos na administração, e eu estou reforçando isso para os meus meninos lá, né? Mas fato é que a gente muitas vezes acaba levando isso ao extremo. Há uma frase comum que eu ouvi e gosto muito de repetir, que diz que a administração pública pensa com cabeça de arquipélago e não de continente, né? Quem trabalha na administração pública sabe que isso é assim, né? Não, esse é o meu programa, este é o meu orçamento, eu não vou abrir mão do meu orçamento, né? E aí a gente vai segmentando cada vez mais a atuação. Mas por que isso pode ser um problema? Bom, se a gente estiver no campo do controle, isso é um problemaço. Porque aí, se eu sou o órgão de controle do Ministério Público que cuida de patrimônio histórico, eu só penso nisso. E a coisa mais importante do universo é o patrimônio histórico. E toda a prioridade, e todas as ordens judiciais, e todos os recursos, e tudo tem que ir para o patrimônio histórico. E a mesma coisa pensará o eventual representante da Defensoria Pública que milita em favor dos vulneráveis nos feitos de moradia. Não, isso é a coisa mais importante, né? E isto tem que ser a prioridade. Então, a excessiva segmentação interna leva à circunstância de que o controle não tem a visão geral e o controle não tem a visão de prioridade. A prioridade é a minha, é o assunto que é meu. Ah, mas e o assunto do colega? Ah, isso não importa, né? Porque a minha responsabilidade é sobre esta matéria. Então, a gente não tem resultado, como consequência dessa excessiva segmentação, é que a gente não tem priorização, a gente não tem uma agenda de controle. Não tem, né? Ganha quem chega primeiro. Quem chegar primeiro e conquistar o integrante do sistema de controle ganha. E aí isto pode gerar o redirecionamento de recursos e esforços sem nenhuma reflexão quanto aos critérios.
os recursos e os esforços vão ser direcionados para cá, porque esse é o controlador mais diligente, é o controlador que bate mais na porta. Ai meu Deus, eu quero me ver livre dele, então vamos né, direcionar os recursos para ele. Um terceiro problema que a gente verifica no controle, não obstante todo o projeto bonito, o projeto da Constituição de 88, é que acabaram se desenvolvendo entre as estruturas de controle, entre as instâncias de controle, uma relação de natureza não colaborativa. Eu, com alguma frequência, falo para pessoal na área de controle, tribunais de contas, e falo para pessoal na área de magistratura. E quando eu estou conversando com o pessoal do Tribunal de Contas, eu digo, vocês precisam se aproximar da magistratura. Vocês têm um arcabouço de informações e tal, que vai contribuir muito para o desenvolvimento da função jurisdicional. Quando eu estou falando na escola de magistratura, eu digo, vocês precisam se aproximar do controle. Eles têm uma quantidade de informações que vai ajudar muito a formulação da sua decisão. Olha, já deve ter uns 15 anos que eu faço essa pregação, ainda não com muito sucesso, né? Porque há uma um certo sentimento de que a autonomia do controle depende, né, se funda num isolamento. Não, então eu tenho que estar sozinho, isolado, que só assim eu serei autônomo. As relações, portanto, não são de natureza colaborativa. Agora, pior do que isso é quando as relações se tornam de natureza adversarial. E aí a minha ação de controle é mais importante do que a sua. No meu município, eu sou procuradora do município do Rio de Janeiro, no meu município, agora com a legitimidade conferida à Defensoria Pública para o ajuizamento de ação civil pública, a gente tem frequentemente aquilo que eu chamo de ações civis de sinal trocado, onde o MP quer que tire por causa de comprometimentos ambientais e a Defensoria quer que fique por causa do direito à moradia. E o que faz o gestor? Né? E as relações se tornam de natureza adversarial, porque o que importa é ganhar, né? Se eu propus uma determinada demanda, eu tenho que vencer, tem que ser julgado procedente. E aí vejam, amigos, isto está levando a uma distorção imensa, né? No meu estado, por exemplo, para que se ganhe, é muito comum que as demandas apresentem um pedido indeterminado. Olha, eu quero que se tome todas as medidas necessárias a superar o problema da contenção de encostas. Que bom, né? Quais são todas as medidas necessárias a superar o problema de contenção de encostas? Né? Como é que eu vou incluir isso no orçamento? Vou montar um programa, incluir no orçamento todas as medidas, né? Mas por que o pedido indeterminado? Porque assim é mais fácil julgar procedente. Se eu fizer um pedido muito detalhado, aí o juiz pode olhar meio cabreiro, né? Não sei. E aí a gente vai tendo uma preferência nessas relações de natureza adversarial, uma preferência pela estratégia do bloqueio. Controle bom é o que paralisa, né? Conseguiu eliminar para parar a obra, que beleza, né? Aí a obra fica parada 2 anos, 3 anos, destrói tudo, né? O dinheiro vai embora. Mas eu consegui eliminar, eu sou o controlador, que eu consegui eliminar, né? E aí, portanto, a gente tem uma pretensão de controle que não reconhece que a escolha administrativa tem riscos. Na verdade, o uso da estratégia de bloqueio me exime desses riscos. Eu simplesmente digo, a administração escolheu mal e você, juiz, diz aí o que é que tem que fazer, né? Que eu formulei o pedido de todas as medidas necessárias. Em última análise, esse quadro acaba levando a um deslocamento do juízo de discricionariedade, que é próprio do gestor, né, para o controlador. Então, a escolha pública foi formulada pelo gestor, mas o controlador desqualifica e diz, não, essa não é boa. Mas ele também não tem que dizer qual é a boa. E aí, isto gera a paralisia na administração, e a paralisia, esta sim, nunca é boa, né?
E, na verdade, estes agentes de controle não estão sujeitos à imputação de responsabilidade. Então, você tem a paralisia da administração sem que alguém responda por isso. E nós temos casos, né? Nesses tempos de acirramento das ações de controle, nós temos casos em que elas se revelam mais do que importantes, nós temos outros em que talvez a coisa tenha sido excessiva. Muito bem, o que me parece imperativo diante desse quadro de divergência entre o controle que a Constituição propôs e o controle que a gente efetivamente tem? Penso que o imperativo número 1 é a gente resgatar a ideia de sistema de controle. É a gente superar essa segmentação, a não colaboração, a lógica da adversariedade. Né? Acho que esse é o grande desafio para as nossas próximas décadas aí de construção da Constituição. E eu penso que esta lei recém-aprovada, que é a Lei 13.655 de 2018, tem um papel muito importante nessa missão. Esta lei, quando veio à luz, veio muito cercada de controvérsias, alguns logo demonizaram, isso não é democrático, isso quer acabar com o controle, isso quer manietar o controle, mas eu acho que, ao revés, ela pode ser um instrumento muito importante para a gente superar esse quadro de disfuncionalidades a qual eu estava me referindo. E por que essa lei, a proposição dela me parece importante? Bom, ela tem algumas ideias centrais que a gente tem que valorizar. A primeira delas é valorizar a racionalidade administrativa. Esta lei introduz dispositivos na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro que exigem que a administração desenvolva suas escolhas racionais e decline. Como que ela faz isso? Bom, ela vai lá e determina, por exemplo, que a administração tem que empreender a avaliação de consequências das suas escolhas práticas, administrativas e jurídicas. Vanessa, mas todo mundo faz avaliação de consequências. Claro, toda escolha humana é precedida de avaliação de consequências, mas nem toda vai para o processo. E se a avaliação de consequências aconteceu e não foi para o processo, isso em si já é de determinar uma luz amarela, né? O que a lei quer é que esta avaliação de consequências, que é natural das escolhas humanas, ela aconteça e ela seja declinável, seja passível de ser traduzido no processo administrativo e ninguém tem a preocupação de assinar embaixo. Então, este já é um elemento muito importante. Ela também determina, lá no artigo 20, parágrafo único, infine, que se avaliem, inclusive, possíveis alternativas de ação. Quer dizer, a administração passa a operar não só a partir de uma única possibilidade de escolha, mas tem que explorar outras possibilidades. Ela determina o exercício do juízo de proporcionalidade, quando diz que para a aplicação de cláusulas vagas, você tem que demonstrar necessidade e adequação. Ela valoriza a convalidação como uma possibilidade, quando no artigo 21, parágrafo único, diz que tem que se indicar condições para regularizar uma determinada situação. Ela exige, para a decisão de interpretação das normas do direito público, ter em conta as exigências das políticas públicas. Significa dizer que também as políticas públicas têm que existir e têm que ser conhecidas, para que eu possa ter em conta as exigências das políticas públicas. Resgatar esta racionalidade da ação administrativa, ela é super importante para viabilizar o tal do controle como sistema, porque o controle tem que ser desenvolvido, sobretudo, como uma ação objetiva. Eu disse no slide anterior que o sistema de controle acabou se desvirtuando e hoje ele pretende uma transferência da discricionariedade para o agente controlador, né? A transferência de discricionariedade que se exerce a partir de parâmetros e juízos meramente subjetivos, mas não é isto que a lei quer. A lei quer, quando ela exige esse declínio da racionalidade,
que os critérios de escolha do administrador sejam critérios objetivos, né? Para que o controle também possa acontecer como uma ação objetiva, tendo em conta as razões que a própria administração declinou na sua escolha. Segundo elemento, que esse eu acho precioso, trazido pela Lei 13.655, é uma uniformidade na perspectiva de controle, porque ela direciona esses deveres de consideração de consequências, de ter em conta convalidação, todos esses critérios novos, ela não direciona só para a administração. Ela direciona para a administração, para o controlador e para o judiciário. Vejam, amigos, que isto é um mundo novo. Um mundo novo. Um mundo novo. E um mundo novo ao qual a gente precisa chegar. Eu vou me permitir fazer um comentário de uma decisão de ontem, né? Cada geek com a sua mania, né? Eu, como sou professor de Direito Constitucional, assisto às sessões do Supremo Tribunal Federal, né? No telefone, assistindo no YouTube, pelo metrô. As pessoas ficam olhando com um cara meio torta, né? Que ela está assistindo, mas assistam, né? Muito bem. E ontem, os senhores já devem saber que o Supremo Tribunal Federal, em decisão de mérito, mudou o critério de incidência dos juros compensatórios nas desapropriações. Os juros compensatórios eram calculados à base de 12%, houve uma medida provisória que disse são 6%, o Supremo Tribunal Federal deu uma liminar dizendo não, são 12%, e agora em decisão de mérito ele disse não, são 6%. Ótimo, eu sou advogado do Estado, estou satisfeita com o resultado da decisão. Qual é a pergunta instintiva? Eram 12, viraram 6. Qual é a pergunta instintiva? Desde quando? Quando muda a taxa de juros? Essa é a pergunta mais óbvia. E isto estaria no plano da avaliação de consequências. Está na LINDB. Muito bem. Isso não foi cogitado na decisão. Não foi cogitado. A decisão estava em curso, a sessão se suspendeu. Eu, de vez em quando, faço uns comentários live no meu canal do YouTube, né? Olha, estou aqui assistindo a decisão e tal. Aí eu disse, não ouvi nenhuma referência ao termo inicial da orientação nova. Ministros, se estiverem me assistindo, pensem nisso, né? Tudo bem. Terminou o julgamento, eu já estava no aeroporto para vir para cá, né? O representante da OAB, que era quem ajuizara a demanda, disse, olha, questão de ordem, desde quando a decisão? E o que disse o Supremo Tribunal Federal? Nós não cogitamos disso. Se os senhores quiserem, interponham embargos declaratórios e aí a gente vai ver. Não está na hora da gente entender que a LINDB, né, e a recomendação de avaliação de consequências se aplica também ao judiciário? Quem tem um mínimo de aproximação com a coisa pública sabe que isto fará um mundo de diferença. Um mundo de diferença. Não é pouca diferença, né? E vamos convir, esta não é a primeira vez que o Supremo Tribunal Federal, bem ou mal, decide e o problema da modulação de efeitos se põe. Já não era para estar no mapeamento de consequências possíveis, mas não estava. Então, esta uniformidade de perspectiva de controle bota todo mundo na mesma régua. Olha, gestor, você tem que decidir segundo um critério de racionalidade. Olha, controlador, você tem que controlar segundo um critério de racionalidade. Olha, julgador, você tem que julgar segundo um critério de racionalidade. Gestor, você tem que avaliar as consequências. Controlador, você também. Não é só mandar parar, né? Judiciário, você também. Tem que avaliar quais vão ser os resultados concretos dessa intervenção que você, tão a cavaleira, está desenvolvendo. Uniformidade na perspectiva de controle vai resgatar a lógica de controle como sistema, porque a uniformidade não só é para o gestor, para o controlador e para o judiciário, como deve ser entre esses vários segmentos do judiciário, do controle, que desenvolvem, como eu disse, ações segmentadas e adversariais. Muito bem.
O último elemento, porque já recebi a doce advertência do tempo, o último elemento que eu queria compartilhar com vocês que vem da Lindbe é que ela convida, agora recebi a segunda plaquinha, ela convida a um incremento de um viés dialógico nas relações entre as instituições envolvidas no ciclo de controle. Porque esse conjunto de avaliações, de consequências, de convalidação possível, isto só vai se poder desenvolver a partir de uma ação mais dialógica, a partir de uma ação que tenha em conta não as intervenções de controle pontuais, mas tenha em conta o exercício do controle como um todo. E eu queria finalizar, no dia seguinte que a lei foi promulgada, eu estava conversando com técnicos do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, estava lá discutindo políticas públicas e tal, e aí é lógico que eu aproveitei a circunstância de ter gente deste segmento para discutir um pouquinho a Lindbe. E eu dizia a eles, e vou reproduzir isto aqui com vocês, até porque esse é um evento capitaneado por um Tribunal de Contas progressista e empenhado no desenvolvimento da função, que é o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, dizia eu que é preciso que os tribunais de contas, em especial, vejam a Lindbe como uma oportunidade. Porque tudo isso que ela exige da administração não é tão familiar à administração, especialmente nos pequenos municípios. É muito mais familiar aos tribunais de contas. É da lógica dos tribunais de contas buscar esta racionalidade, empreender a essa perspectiva de consequências, né? Conjugar a visão dos efeitos de uma ação isolada com os programas de ação em geral. Isso é da lógica da instituição Tribunal de Contas. Então, quem tem uma grande oportunidade de contribuir para o aperfeiçoamento do processo decisório da administração neste momento, a meu sentir, e aí sigo na pregação, né, que diz que já vinha desenvolvendo há 15 anos, quem tem uma grande oportunidade para isso são os tribunais de contas. Vejam que trouxe aqui só um exemplo. Diz lá o artigo 30 da Lindbe: as autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas. Então é preciso que a gente construa e consolide os critérios de atuação, né? E quem tem uma lógica institucional que pode contribuir, né? Quais são os elementos necessários para que a gente diga que um processo tem avaliação de consequências? Quem é que pode dizer isto a um prefeito de uma cidade, Cacoal, município aqui, né? Quem é que pode contribuir para o desenvolvimento desse tipo de técnica, né? As autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas. Aí isso assusta um pouco, né? Eu não sou órgão consultivo. Ok, será que não conseguimos encontrar um justo meio aristotélico? É claro que não é uma instituição vocacionada, isso não é aquela brincadeira de criança. Mamãe, posso ir? Pode. Quantos passos? É claro que não é isso, né? Mas será que a gente não pode ir pensando em criar procedimentos tipo que viabilizem o desenvolvimento das escolhas administrativas? Essa é uma oportunidade de avanço institucional do sistema de controle. Essa é uma oportunidade de avanço para as propostas de transformação que a Constituição de 88 tem. O que é importante a gente fazer é construir a narrativa. A narrativa é muito poderosa. A narrativa feita por quem tem autoridade convence o outro. Ou se não convence, ele pelo menos repete, nem que seja por inércia. E aí é importante que a gente domine a narrativa. A narrativa corrente hoje é que a administração pública funciona mal, é cheia de gente mal intencionada, feita para não dar certo. Essa é a narrativa. Mas essa narrativa não é real. A administração pública tem suas dificuldades, eventualmente, com mais frequência do que a gente desejaria, escolhe mal,
mas ela é cheia de gente boa, de gente que quer trabalhar, trabalha sem condição, supera as dificuldades todos os dias, porque aposta na importância da administração pública, porque tem na cabeça uma pessoa que ajudou. Todo mundo tem um episódio, né? Um processo que envolvia uma pessoa que você ajudou. A administração pública real é essa. Não é a que frequenta as páginas do jornal, essa não é a administração pública, mas a narrativa diz que é, e nós temos que construir a contranarrativa. Nós que todos os dias trabalhamos bem, dedicamos uma vida funcional à administração pública, temos que construir essa contranarrativa. Esse papel é nosso, não é de ninguém mais. A Constituição de 1988 tem muitos defeitos, não gerou tudo aquilo que a gente esperava em 1987, mas nos permitiu muitos avanços. Quem como eu já tem os cabelos mais brancos sabe disso, e vai nos permitir muito mais. Tudo depende da narrativa que a gente construi em relação a ela. Demonizá-la não ajuda, né? Ela é aquilo que a gente ajudar a construir para que ela seja, né? Então, a oportunidade se põe para os tribunais de contas, auxiliar na construção de um método de avaliação dessas consequências. E a oportunidade não se põe, não se perde, perdão. Queria terminar, amigos, eu sempre termino as minhas intervenções com uma frase, e a que eu divido com vocês é esta: sucesso é onde preparo e oportunidade se encontram. Preparo você já tem, a oportunidade se pôs, o sucesso é certo. Obrigado.